Olá, um bom dia para você. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta segunda-feira com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para debater a pauta econômica do Congresso Nacional para o segundo semestre. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também participou do encontro que ocorreu na residência oficial do Senado. Esse encontro de hoje foi para debater isso, as conquistas do primeiro semestre e a preparação e o preparativo para o novo semestre, a abertura dos trabalhos na Câmara e no Senado, fazendo essa aproximação fundamental com o governo. As autoridades também conversaram sobre a possibilidade de votação tanto da reforma da Previdência quanto da reforma tributária. Onde o governo, o Senado e a Câmara dos Deputados, esse foi o pacto estabelecido, discutirão esse texto, aprimorarão esse texto para a gente fazer uma reforma que possa de fato simplificar e desburocratizar essa estrutura de cobrança de arrecadação de impostos e encargos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Fizemos um acordo e um entendimento para construirmos um texto que atenda os interesses da Câmara, do Governo e do Senado. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que no futuro estados e municípios devem ser incluídos na reforma tributária. Claro que vai se chegar no momento que nós vamos discutir a formatação do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, no fortalecimento deles. Para isso, o governo federal vai ter que abrir mão de imposto, sim, em favor das unidades federadas. Mas o presidente Bolsonaro não tem nenhum medo, nem nenhum receio de, vamos, entre aspas, perder poder. O que ele quer é que as pessoas possam viver melhor onde elas verdadeiramente vivem, né, que é nas cidades. A discussão sobre mudanças no Pacto Federativo também terá prioridade no segundo semestre. O Senado Federal, como Casa da República, como Casa da Federação, vai pilotar esse processo do Pacto Federativo, que é a desvinculação dos recursos do governo central para os estados e os municípios, onde cada um terão condições de cumprir com as suas obrigações, porque ao longo dos últimos anos foi centralizado os recursos no governo federal e estados e municípios ficam à mercê da boa vontade do governo de plantão de realizar as suas ações. Então, o Pacto Federativo será uma pauta prioritária nesse segundo semestre. Na volta do recesso, os senadores começam a discutir duas mudanças na Constituição. Também na pauta, a votação da LDO e a expectativa para a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Vamos ver os detalhes da agenda do plenário desta semana na coluna da jornalista Érica Christian. A primeira PEC vai limitar as decisões monocráticas, ou seja, individuais, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, as chamadas liminares têm o poder de suspender a validade de leis e até de atos do presidente da República até o julgamento final por parte do plenário da Corte. Essa mesma proposta restringe a 4 meses o pedido de vistas, que é o prazo solicitado por magistrados para a suspensão de julgamentos, a fim de analisarem melhor um caso que fica sem data para voltar à pauta. Os senadores devem discutir também a proposta de emenda à Constituição que vai isentar os medicamentos da cobrança de tributos. E a Comissão Mista de Orçamento deverá aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. O projeto, que é uma prévia do orçamento, define os parâmetros econômicos, como as taxas de crescimento, de inflação, de juros e até mesmo o valor do salário mínimo. Se aprovada pela comissão, a chamada LDO será votada numa sessão do Congresso Nacional, que deverá ser convocada pelo presidente Davi Alcolumbre para os próximos dias. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou para o fim do recesso, ou seja, para qualquer momento, o envio do nome do filho para ocupar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Se confirmada, a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro será analisada pela Comissão de Relações Exteriores, onde o parlamentar será submetido a uma sabatina. Independentemente do resultado, o nome de Eduardo Bolsonaro ainda será votado pelo plenário do Senado.
Os senadores também aguardam para este semestre a indicação do novo Procurador-Geral da República. O mandato de Raquel Dodge, que não está na lista tríplice da categoria, termina no dia 17 de setembro. Na última reportagem sobre a reforma tributária, a jornalista Karine Beluso mostra que, apesar das apostas na reforma da Previdência para reverter a crise financeira atual, economistas acreditam que o país só volta a se desenvolver com uma mudança profunda no sistema tributário. O gasto da União, Estados e municípios, hoje ele está totalmente para manter os aposentados, pensionistas e a estrutura vigente. Ele não tem uma sobra para investimento. Resolvida essa parte previdenciária, que ela é para o Estado, o município e a União, vai gerar prosperidade, milhões de novos empregos, melhora o salário, melhora a atividade empresarial, a concorrência das empresas brasileiras com o resto do mundo. O Brasil tem um problema extremamente sério. O potencial de crescimento do país hoje é baixo. A reforma tributária, principalmente essa que nós estamos propondo, de tributação de bens e serviços, ela tem como objetivo aumentar o potencial de crescimento do país. E o impacto pode ser extremamente relevante. O Sistema Tributário Nacional foi criado na época do regime militar e, mesmo com a redemocratização, até hoje não foi remodelado. A gente já vem com distorções desde lá de trás, né, e isso foi se agravando por conta da necessidade de financiamento estatal. É sempre muito mais fácil, em vez de você remodelar o sistema, implementar uma reforma ampla, aumentar tributo ou criar novos tributos. Só gambiarras. Tudo que o Brasil fez desde 80 para cá foram remendos que só contribuíram para destruir a economia. Atualmente tramitam no Congresso pelo menos 2 grandes propostas de emenda à Constituição que mexem nas regras tributárias. Uma delas é a do deputado Baleia Rossi. O texto teve a contribuição do economista Bernard Api e está sob a análise de uma comissão especial na Câmara. O nosso foco tem sido na tributação de bens e serviços, porque do ponto de vista de produtividade, do impacto sobre o potencial de crescimento do país, claramente as maiores distorções estão aqui. Nós estamos falando por baixo de um aumento do PIB potencial da ordem de 10 pontos percentuais em um horizonte de 15 anos. Outra proposição está pronta para ser votada no plenário da Câmara. O parecer é do ex-deputado Luiz Carlos Rauli e foi reapresentado em forma de nova PEC pelo Senado no fim do semestre. Uma solução de limpeza, de simplificação, né? Simplifica a cobrança eletrônica simples, direta, funcional, arrecadação garantida, diminui drasticamente a sonegação de 500 bilhões por ano, e as empresas terão uma carga tributária menor e o empresário não vai ficar com a faca no pescoço porque o tributo não vai entrar mais dentro da empresa dele. E aproveitamos a reforma para diminuir carga tributária sobre as famílias mais pobres. E esse dinheiro adicional que essas famílias terão vai voltar para a economia, criando um círculo virtuoso da economia. Ambas as propostas unificam os principais tributos sobre consumo. Surgiriam, então, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência da União, dos Estados e dos municípios, e o Imposto Seletivo, só de atribuição federal. Enquanto uma junta 5 tributos, cria um comitê gestor federal e prevê um período de 10 anos para a implementação, a outra tem abrangência maior, reúne 9 tributos, institui um comitê gestor estadual-municipal, cria uma cobrança tributária eletrônica e reduz impostos para alimentos e medicamentos. Nesta proposta, a transição é de 5 anos. Os entes econômicos, tanto nacionais como os internacionais, vão sentir a confiança necessária para poder aqui investir, e investido aqui o Brasil vai crescer e as pessoas vão crescer junto com o Brasil. O secretário, o professor Marcos Sintra, já está também com um texto avançado de uma proposta de simplificação tributária, de reforma tributária, que vai se juntar a essa iniciativa para que, num prazo muito curto, o Senado Federal possa deliberar sobre essa importante matéria. As sugestões do governo devem se concentrar na unificação dos principais tributos federais, em alterações nas alíquotas do imposto de renda e na desoneração da folha de pagamento das empresas. Queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta
Não. Isso estimula, né, a implantação de uma reforma. Realmente ela é essencial hoje para a gente poder sair de um contexto de crise econômica e melhorar a nossa capacidade de geração de receitas. Agenda cheia nesta semana também nas comissões. Daqui a pouco, às 9 da manhã, a Comissão de Infraestrutura realiza audiência pública para discutir preço das passagens, franquia de bagagens e abertura do mercado aéreo brasileiro. E quem tem mais informações é a repórter Isabela Dutra, falando ao vivo. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A audiência pública de hoje vai debater a situação atual do mercado aéreo brasileiro. Só para lembrar, Tiago, o mercado está aberto a empresas de 100% de capital internacional. Isso quer dizer que companhias aéreas e estrangeiras já podem operar no Brasil. Os voos da Avianca acabaram e continua autorizada a cobrança de bagagem despachada. Senador Marcos Rogério, o senhor é presidente da Comissão de Infraestrutura e foi quem fez o requerimento para essa audiência de hoje. Assunto não falta, né, senador? Qual o principal foco de hoje? O principal foco de hoje é entender justamente esse setor, que é um setor fundamental no modal de transporte brasileiro. Veja, nós pagamos muito caro por passagens aéreas. O Brasil cobra a tarifa aérea de algumas regiões do Brasil, é mais cara para voos domésticos do que para voos internacionais. Quem sai de Rio Branco, Porto Velho para Brasília, por exemplo, paga mais caro do que quem sai daqui para Miami, daqui para a França. Então, o que justifica isso? Como resolver isso? Como enfrentar isso? Como reduzir o preço da tarifa aérea? Então, essa discussão toda, ela circunda justamente nesse núcleo. Como reduzir o preço da passagem aérea? A questão da bagagem é uma polêmica. O parlamento já aprovou aqui a restrição pela cobrança, o presidente da República vetou, mas daqui a pouco teremos que enfrentar o veto presidencial sobre essa matéria. Isso é bom ou é ruim para o setor, do ponto de vista do consumidor? Então, entender o que está por trás da tarifação, do preço das passagens aéreas, é importante para a gente poder acertar, errar menos. E eu acho que é uma grande oportunidade que a Comissão de Infraestrutura dá ao Senado da República e aos brasileiros que consomem passagem aérea e que pagam caro, de entender um pouco mais. Essa abertura para o capital internacional, acho que é um grande avanço. Muitas companhias já manifestaram interesse e já estão optando por investir, especialmente na aviação regional do Brasil. O preço da passagem aérea vai cair. Agora, aí precisa entender como isso é possível dentro de uma linha de mercado aberto, competitivo. E quem vai participar da audiência de hoje, senador? Hoje nós teremos na audiência pública representantes da ANAC, a nossa agência de aviação civil, representantes do CAD e representantes do consumidor. Então, são 3 segmentos importantes. O consumidor estará representado, o CAD estará representado e a ANAC estará presente com o seu presidente debatendo o assunto. Você acha que vão voltar a debater a cobrança de bagagem despachada? Porque as passagens não baixaram, o preço não baixou, né? Essa foi uma das críticas que eu fiz e que motivou, na verdade, a apresentação desse requerimento de audiência pública. Então, os temas que estão envolvidos nessa audiência pública é justamente a cobrança pela bagagem, a abertura do setor aéreo para o capital internacional, a vinda dessas companhias para cá e, enfim, como reduzir o preço da passagem aérea. Lá atrás, quando estabeleceram a cobrança pela bagagem, o anúncio foi de que isso reduziria o preço da passagem aérea. Isso não aconteceu. Foi algo, e eu critiquei isso ao presidente da ANAC, dizendo, olha, foi uma enganação, foi um estelionato ao passageiro, ao usuário do transporte aéreo. Agora, de novo, o parlamento rejeita a cobrança e há o veto presidencial. E aí ele me argumenta inicialmente, olha, mas muitas companhias aéreas internacionais estão vindo para o Brasil justamente com essa possibilidade, em razão dessa visão, em razão dessa modelagem. As chamadas low costs querem operar no Brasil e elas praticam a cobrança pela bagagem despachada e, em compensação, tem uma tarifa mais barata e elas querem operar no Brasil. A quem interessa manter um modelo com cobrança, sem cobrança de bagagem no Brasil?
ele me dizia naquele primeiro momento, as empresas que operam atualmente no Brasil, para quem está lá fora e quer entrar no Brasil, isso não interessa. Então, entender essa engrenagem toda, como funciona, é importante para o parlamento, para a gente garantir lá na frente, efetivamente, uma passagem mais barata. O que a gente não pode aceitar, o que é incompatível com o Brasil, com o interesse nacional, com o turismo brasileiro, que depende muito do transporte aéreo, é pagar uma passagem tão cara como pagamos. Rondônia, Acre e outros estados brasileiros que estão nos extremos pagam passagens aéreas mais caras nos voos domésticos do que voos internacionais. Como justificar isso? E os voos saem lotados, não é por questão de falta de demanda, não. São voos lotados, mas o preço é caro. Então, é uma audiência pública que tenho certeza que é de absoluto interesse público e que vai abrir o tema ao debate, esclarecer a população e apontar caminhos para que o setor tenha, num futuro muito próximo, preços mais acessíveis, com companhias competindo no mercado. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, senador. Tenha um ótimo dia. E você também pode participar desse debate. Envie suas perguntas para cá. É bem fácil, olha, é só você entrar no site do Senado, senado.leg.br/ecidadania, ou então telefonar para o Alô Senado. O telefone é 0800 61 22 11. Tiago. Obrigado, Isabela. E outras comissões também se reúnem hoje. Vamos então conferir. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, vai ser realizada audiência pública para debater o projeto do pacote anticrime. Entre os convidados estão representantes das associações dos delegados da Polícia Federal, dos procuradores da República e dos magistrados brasileiros. Na Comissão de Assuntos Econômicos, pode ser votado o projeto que prevê que os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial e Falências seja contado em dias úteis. Às 11 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o destaque é o projeto que eleva o rodeio crioulo à condição de manifestação da cultura nacional. O tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, é o projeto que permite a venda de medicamentos fracionados. A jornalista Josiane Paganini tem mais informações. Raramente o brasileiro consegue comprar a quantidade exata de comprimidos prescrita pelo médico. Em geral, as cartelas de remédios não vêm preparadas para serem separadas em unidades. Um projeto de lei da senadora Rose de Freitas pretende mudar essa realidade. A proposta obriga as farmácias a vender medicamento em embalagem fracionável. O objetivo é proteger o bolso do consumidor, diminuir o desperdício e dificultar a automedicação. Mas a Associação de Redes de Farmácias e Drogarias é contra o projeto. Para eles, a sobra de medicamentos se deve aos maus hábitos dos consumidores, que interrompem o tratamento antes do previsto pelo médico. Já o Conselho Federal de Farmácia defende que a medida trará benefícios além da economia. Um deles é a maior aproximação dos doentes com o farmacêutico, pois ele é responsável por vender o medicamento e orientar o consumo. Saiba mais sobre o tema no especial Cidadania, publicado na terça-feira no Jornal do Senado e disponível em www.senado.leg.br/jornal. Na entrevista de hoje, o senador Jaime Campos fala sobre um projeto que estimula a contratação de jovens aprendizes nas empresas. Olá! Toda empresa de médio e grande porte deve ter entre 5% e 15% de jovens aprendizes em seus quadros. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado pela oportunidade. Senador, o senhor apresentou um projeto para estimular a contratação de jovens aprendizes. Qual é a inovação que o projeto traz para a legislação? Bem, nós sabemos perfeitamente que no Brasil hoje há um verdadeiro contingente gigantesco de jovens de 18 a 24 desempregados. O pior, de jovens de 14 a 17 anos, é muito maior o número, chega na ordem de 44,5%. Mas, senador, esse pessoal não tinha que estar na escola de 14 a 17? Mas você, com esse projeto, você poderá, com certeza, os jovens estudar um período, seja o período da manhã, e trabalhar no período da tarde, ou vice-versa. O que é o mais importante, nós temos que dar ao quê? A esse jovem, com certeza, uma oportunidade também de trabalhar e também tentar, com esse recurso, que ele ganhar, manter até seus estudos. Que tem muitas famílias do Brasil que não têm essa possibilidade de, naturalmente, comprar até o uniforme, o calçado, pagar o transporte coletivo, para ele deslocar até um estabelecimento de ensino. A inovação desse projeto é que as microempresas, pequenas e microempresas,
através desse projeto meu, poderá ter um crédito, ou seja, linha de financiamento das instituições financeiras, seja tanto pública como privada, um crédito, ou seja, um juro bem mais acessível. Hoje, praticamente, são os mesmos, tanto para o grande como para o pequeno, para o micro, os mesmos percentuais, ou seja, os mesmos valores. E, nesse caso, terá uma redução nesses juros e outras facilidades, que certamente é muito importante, para essa microempresa e pequenas, na medida que elas são hoje, quase praticamente 98% dos estabelecimentos comerciais do Brasil é de micro e pequenas empresas. E são maiores geradores de emprego, ou seja, geram, pelos dados que nós temos aqui, 70% dos empregos gerados no Brasil é através da micro e de pequena empresa. Então, nada mais justo do que o governo, naturalmente, oferecer linha de créditos bem mais favorável em relação às médias, ou seja, às maiores empresas do Brasil. Com isso, vai facilitar sobremaneira a geração de mais emprego para esse jovem, que eu digo jovem aprendiz, que é o projeto que fala aqui, que nós achamos por bem denominar sinônimo, e oportunizando realmente novas portas, ou seja, abrindo o mercado de trabalho para a juventude brasileira. O que nós não podemos continuar é com esse número alarmante e o governo abrir uma nova perspectiva da geração de emprego, e com isso nós estaremos construindo justiça social, fazendo um Brasil mais justo e, acima de tudo, evitando que muitas das vezes essa criança vai para a marginalidade por falta até do quê? E nós temos uma boa educação, nós temos uma boa saúde e, acima de tudo, aqueles que querem trabalhar. E o brasileiro, uma grande parcela, também quer o quê? Trabalhar mais do que ele trabalha. Ou seja, muitos trabalham 6 horas, ele quer trabalhar mais 4 horas para aumentar a sua renda. Tudo isso vai facilitar em relação, com certeza, a este nosso projeto. Senador, então, só para esclarecer, hoje as médias e grandes empresas elas são obrigadas por lei Sim. a ter um percentual de jovens aprendizes, mas Correto. o projeto não vai obrigar também as micro e pequenas. Não obriga. É um estímulo. Um estímulo. Não é que nós estamos obrigando através desse projeto, né? Até que seria inconstitucional. Nesse caso, que nós estamos fazendo o quê? Reduzindo, ou seja, os juros das instituições financeiras. Será obrigatório que quando o cidadão comprovadamente demonstrar de que ele é uma micro ou pequena empresa, ele terá, com certeza, uma linha de crédito que seja muito mais acessível do que se pratica no mercado atual. Senador, o Brasil tem hoje 16 bancos públicos, porque o projeto estabelece que essas linhas especiais de crédito para microempresas que contratem jovens aprendizes, elas serão dadas por bancos públicos, Sim. né? Hoje são 16 bancos públicos. O projeto precisaria de alguma regulamentação para fazer com que esses bancos adotassem o que está previsto? Após a aprovação do projeto de lei, aí você entra na fase de regulamentação. Esse já é, obrigatoriamente, você tem que fazer quase todos os projetos de lei. Além de você aprovar, você tem que regulamentar. Agora, eu acho que é um projeto, sem sombra de dúvida, de que nós teremos assim, a possibilidade também de capacitar esses jovens, né, através do SEBRAE, que é fundamental a capacitação dessa juventude, para que ele, quando for, naturalmente, ingressar no mercado de trabalho, ele tenha, no mínimo, ou seja, um básico de uma mão de obra qualificada. Hoje está muito difícil o mercado de trabalho no Brasil, pelo fato que a grande parcela da nossa classe trabalhadora ele não é uma mão de obra qualificada. Sobretudo com a modernidade hoje, desde as máquinas agrícolas, vamos imaginar, que estão informatizadas, você tem que capacitar, qualificar essa pessoa, para que ele possa ingressar no mercado de trabalho e, com isso, entrar num novo momento globalizado, na era moderna, vamos chamar assim, e, com isso, oportunizar nova perspectiva da geração de trabalho em nosso país. Alguns especialistas chegam a usar o termo de apagão de mão de obra qualificada, Sim. né? A Antônia se lembra muito bem, na época da Copa do Mundo, nós tivemos algumas dificuldades, vieram alguns dezenas, centenas de engenheiros de fora para ajudar na edificação, naturalmente, de algumas obras aqui no Brasil, que era muito importante, sobretudo em relação da questão da transporte, que era fundamental, na mobilidade urbana e outras obras, que a nossa mão de obra tinha muita dificuldade por falta de qualificação e que se faz muito pouco no Brasil ainda. Então, esse projeto meu visa não só essa linha de financiamentos com juros mais acessíveis, como também a capacitação em técnico profissional na área, que será feito por instituições que estão preparadas. É o caso do próprio SEBRAE, que teria essa capacidade, SESI, SENAI, não é isso? Através de uma parceria
para contratar jovens aprendizes, as empresas precisam se responsabilizar pela matrícula desses jovens em cursos específicos, né? O programa de aprendizagem, Correto. Onde vai ser ofertado um curso de formação profissional. Correto. Esse é um desafio para a concretização do projeto, a organização da estrutura que vai ofertar esses cursos, porque normalmente essa estrutura ela está em grandes centros urbanos, em polos regionais, né? Nas cidades menores é mais difícil você conseguir. Na verdade, mas desde que você faça uma bela regulamentação e busca parceria, eu acho que não teremos nenhuma dificuldade. Eu falo particularmente a nível de Mato Grosso hoje, que é um estado de dimensão continental com 900 mil quilômetros quadrados, 900 mil quilômetros quadrados, é 10% praticamente do território brasileiro. Nós temos hoje, em várias regiões do estado, cursos profissionais através das escolas, não só as escolas técnicas que existem, né? E também, que é os Institutos Federais de Ensino, como também no próprio SESI-Senai, que está, assim, bem distribuído. Foi interiorizado dentro do muito, estado. no Mato Grosso foi. E pelo que eu tenho conhecimento, pelo próprio Brasil, de uma maneira geral, está muito bem descentralizado, está bem regionalizado, e com isso não teremos nenhuma dificuldade. Os institutos federais, né? Só em Mato Grosso, você tem noção, nós temos 18 institutos federais. Está muito bem rateado. Onde tem o Instituto Federal, nós temos as escolas do SESI e Senai, que também está muito bem distribuído. É óbvio, evidente, se Mato Grosso já tem essa oportunidade, eu imagino os demais estados da federação também, com certeza tem. Com isso, não temos nenhuma dificuldade na capacitação técnica profissional desses nossos jovens. No Mato Grosso, hoje são cerca de 3 mil jovens aprendizes. O senhor conhece essa realidade? As empresas que contratam jovens aprendizes? Não, as empresas, nós sabemos que tem, entretanto, eu não sei qual das empresas. Mas o que eu posso afirmar, com muita certeza, de que na medida que nós tivermos esses incentivos aí, vai abrir a porta para mais 3, 4, 5 mil jovens aprendizes de Mato Grosso. A empresa vai ganhar mais do que o desconto? O que a empresa ganha ao conviver com esses jovens e trabalhar com a formação Primeiro, deles? tenho certeza absoluta que, de uma maneira geral, o empresário, seja ele o micro, o pequeno, o grande, ele quer abrir as portas, naturalmente, para dar oportunidade. É evidente, isso depende do ambiente econômico do Brasil. Nós estamos numa verdadeira recessão, né? E eu acho que o Brasil vai ter que buscar só retomar o seu crescimento econômico, com isso vai facilitar sobremaneira. E nesse caso, particularmente, o incentivo que o micro e o pequeno empresário ganham é a redução dos juros. O que acontece hoje na atividade econômica do Brasil? É que os juros são muito caros e também a carga tributária. A carga tributária do Brasil, passamos a discutir agora aqui no nível de Congresso, ela é que mais pesa, é um dos países que mais cobra. Ou seja, os impostos, a carga tributária é muito pesada. O Brasil cobra mais caro do que todos os países do BRICS, que nós temos a Rússia, a Índia, o Brasil é o mais caro, a China. Então nós temos que primeiro reduzir a carga tributária, com isso facilitando em relação aos tributos que tem que obrigatoriamente pagar, e como também a acesso e a facilidade em relação ao que a queda dos juros. Também é muito caro. Você chega a pagar aquele cheque especial, ou de crédito, ou de cartão de crédito, chega a pagar 10%, 12% ao mês. Isso é um assalto, é um roubo. Quem ganha dinheiro nesse país aqui é uma meia dúzia de banqueiro que está ganhando excessivamente e com isso viabiliza até, naturalmente, a ampliação de qualquer empresa. Nós melhoramos a política do crescimento econômico para facilitar o quê? A geração de emprego e renda para a nossa população. Então, particularmente, eu defendo a tese que no primeiro instante agora, após a aprovação da reforma da Previdência aqui, nós temos que discutir a reforma tributária. Aqui se paga tanto imposto, em contrapartida, o governo não oferece quase nada. Péssima saúde, péssima segurança, péssima educação. E eu lhe pergunto, quando você paga o imposto caro, como eu disse, em alguns países, sobretudo os países da Escandinávia, mas você tem uma contrapartida. Você tem uma bela educação, uma bela saúde, um belo transporte coletivo, etc, etc. Mas aqui não existe. Então, tudo isso vai mudar na medida que nós fazemos uma reforma tributária, isso, reduzimos a carga, criando-se um ambiente não só para o empresariado brasileiro voltar a acreditar no Brasil e investir, como também abrindo para novas empresas multinacionais que querem investir no Brasil. Com isso, não tenho dúvida alguma, voltamos a crescer e voltamos a gerar emprego, sobretudo com políticas públicas como essa aqui, que é o incentivo para as pequenas empresas. O que nós temos que fazer aqui é democratizar o crédito. Lamentavelmente, o crédito do Brasil, ele é muito complicado. Nós temos que democratizar, facilitar o crédito, como existe. Um microempresário, se for na Índia, ele em 72 horas ele já conseguiu fazer o seu financiamento. É três quesitos que exigem. Aqui no Brasil exige certidão da sua tataravó, do seu bisavó. Em síntese,
dificulta sobremaneira o acesso ao crédito do nosso país. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.